Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu já estou aqui em alguns vídeos falando sobre a história de Davi, uma história muito impactante e que tem muitos ensinamentos importantíssimos, tanto para mim quanto para você. No vídeo passado eu estava falando sobre quando Saul persegue Davi, ele persegue implacavelmente e Davi se esconde numa caverna. Saul, ele vai fazer suas necessidades, ele tira o seu manto real, Davi vai lá e corta um pedacinho do manto e apresenta como prova para Saul de que se ele quisesse ele poderia ter matado, mas ele não faria nada disso porque ele é servo de Saul e ele não tem motivo nenhum para fazer mal contra Saul. Saul vendo que de fato se ele quisesse ele teria acabado com a vida dele, Saul, ele abraça Davi e fala: meu filho, eu perdoo você, aquelas palavras lindas. E Saul vai para um lado, Davi vai para outro lado. Só que acontece aquilo que a gente sempre pode esperar de uma pessoa invejosa, uma pessoa que carrega muito mal dentro de si, que aquelas palavras e nada é a mesma coisa, sabe? As palavras que ele falou ali não tiveram nenhum peso. Então, o que Davi faz? Davi se afasta de Saul. E aqui é uma grande lição que eu acredito que é para mim e para você. É que de fato às vezes a gente quer saber o porquê das coisas, né? Quer entender o porquê que tal pessoa tomou decisão. O que você tem que entender é que não importa a pessoa que tomou as decisões. O que importa é as suas decisões. É o que você vai fazer diante disso. O que você vai fazer diante de um fato. Por exemplo, a pessoa ela está tendo um romance, aquela coisa maravilhosa, do nada a pessoa vem e diz: olha, acabou, não quero mais. O que a maioria faz? Quer entender o porquê, quer procurar, quer correr atrás, quer compreender o porquê. Não, o fato é que a pessoa não te quer. Esse fato em si é suficiente para você simplesmente tomar também decisões diante da decisão que a pessoa tomou. Então, o que é o correto? O correto é você não quer ficar comigo? Tranquilo. Então agora também eu vou me preservar, eu vou tomar uma decisão. Minha decisão também é não ficar com você, ficar afastado. Não ficar procurando respostas. O fato é que a pessoa não te quer. Pronto. Então, esse aqui, dentro dessa analogia que eu estou falando aqui, Davi, o que Saul estava falando era falsamente. O que Davi faz? Davi não leva em consideração. Davi não quer saber o porquê. Por que você está fazendo? Não, Davi simplesmente segue o caminho dele. É o que eu convido você não pode controlar as escolhas das pessoas, mas você pode controlar a sua escolha. A sua escolha você pode. Então escolha se defender, escolha preservar a sua vida. Você é guardião da sua própria vida. Escolha você. Então não fica querendo entender o porquê das coisas. Por que foi não fez? Não importa. O fato é que a pessoa não quer estar com você. Então diante disso eu tomo uma decisão também de ficar longe, preservar meu coração, minha alma, me liberar para um novo relacionamento. É isso que você tem que fazer. Esse posicionamento de Davi diz exatamente isso. Ele simplesmente se afasta. O que é mais importante, na verdade, são as suas escolhas. Você é guardião da sua vida. Então, o que importa mesmo, no fim das contas, é o que você escolhe. E você deve sempre escolher resguardar a sua vida, resguardar seu coração, se proteger de pessoas que, por causa da sua indecisão, da sua imaturidade, da sua sexualidade, ou seja lá o que motivou, o que levou a pessoa a seguir outros caminhos. E que não importa. O fato em si é que importa. O fato é que ela não quer estar com você. Então, você faz escolhas que protejam a sua própria vida. No texto de hoje, está em 1 Samuel capítulo 25, começa falando da morte de Samuel. Que, como eu estou me concentrando na história de Davi, vamos lá, no versículo 2, diz assim: havia um homem em Moom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era um homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o homem de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Então é uma pessoa que tem descendência de Caleb, fazia parte do povo de Israel,
Então aqui se trata de Nabal, um homem muito rico, que tem muitas posses, e Davi precisava sustentar 500 homens. Eram 500 homens que estavam com Davi. Com certeza eles faziam caças, né? Eles comiam, né? Mas as coisas sempre se apertam, nem sempre há boas caças, né? Nem sempre a comida farta, né? Então ele tem que se virar. Uma das formas que ele encontrou de se virar, a ideia que veio é: eu vou proteger as coisas de Nabal, como se fosse um soldado, né? Nós vamos ficar aqui se protegendo para que as pessoas, os funcionários deles possam trabalhar com segurança. E aí depois eu vou pedir um agrado para Nabal, vou pedir que ele me dê uma ajuda, beleza. Só que o texto deixa claro que Nabal é um cara ruim, um cara cruel, perverso. Então, o que eu acho lindo aqui nesse texto aqui é que duas coisas ficam muito destacadas. Fica destacado a malignidade de Nabal, que ele era um homem ruim, ingrato, mas também deixa claro a má atitude de Davi, que é uma coisa linda que eu acho na Bíblia, que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Deixa muito claro quem eles são. Porque aqui o que está acontecendo é uma extorsão. Para que a coisa fosse bacana, o que Davi teria que fazer? Davi teria que ir lá falar com Nabal, combinar isso antes, para então isso ser uma coisa correta. Mas não, ele defende, ele não combinou nada com Nabal. Nabal não tem obrigação nenhuma. Então, a ação de Davi aqui, entre aspas, é uma extorsão. Então, Davi está errado nas suas atitudes, e é claro que Nabal também está errado por não reconhecer que de fato houve uma proteção. Naquela época era muito comum haver saques, haver guerras. Eu estou falando de uma época muito diferente da atual. Então, onde as leis não funcionavam tão bem assim. Então, de fato, o lucro que Nabal teve, ele teve por causa dessa atitude de Davi. Mas é como eu estou deixando claro, os dois estão errados. Um quer extorquir e o outro é ingrato, não é capaz de reconhecer que de fato foi favorecido. Então, vou para o versículo 10. Nabal respondeu, porque Davi ele pede para um dos seus servos ir lá falar com Nabal. Falou: falar com Nabal que o que a gente fez aqui para que ele possa nos recompensar. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e daria a um homem que eu nem sei de onde vem? Então, aqui mostra claramente esse homem agindo, não reconhecendo que foi ajudado. E é uma complicação quando você não consegue reconhecer o que as pessoas fazem. É o famoso ingrato, né? Filhos que não reconhecem o trabalho do pai, não reconhecem de onde eles estão tirando o seu alimento, né? Tem pessoas que desrespeitam os seus patrões, tem pessoas que desrespeitam aqueles que estão estendendo a mão. Então, às vezes, você pegou emprestado, não paga, não devolve. Então, é complicado quando você resolve por esse caminho, o caminho da ingratidão. Reconhecer o bem que as pessoas fazem, essa é uma das grandes maneiras de você ser grato a Deus. Quando é que eu sou grato a Deus? É quando você fala, quando você expressa isso também em atitudes. Uma vez que eu agradeço as pessoas, sou grato pelo que as pessoas fazem, isso é refletido como agradecer a Deus. Tem um texto aqui que deixa muito claro isso aí, ó. Muito forte esse texto. Então, de fato, aqui Nabal não reconhece, não se sente na obrigação de fazer nada. Então aqui ele toma essa posição e isso deixa Davi extremamente nervoso. E dá uma resposta, a resposta de Davi: por isso disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Até errei, né? Falei 500 homens, na verdade são 600 homens. Então Davi agora ele vai buscar uma vingança, sendo que ele não reconhece que ele está errado. Agora olha como Deus é rico em misericórdia. No versículo 18, então Abigail se apressou, tomou 200 pães e dos odres, Abigail é a esposa de Nabal, e 5 ovelhas guisado e 5 medidas de trigo tostado, e
com cachos de passas de 200 passos de figos passaram e os pôs sobre o jumento. No versículo 21, olha o que Davi, enquanto ela está fazendo isso, olha o que Davi está dizendo. Versículo 21, e disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto esse tem no deserto, e nada lhe faltou em tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Então, de fato, Davi estava prestando um serviço importante, só que Davi estava errado. Por quê? Porque ele não combinou antes. Então, o que acontece? Ele está enfurecido, e quando você está enfurecido, você fica cego, você pode fazer bobagem, besteira, então você tem que aprender a segurar os seus ânimos. No momento da ira, não é o momento de você corrigir o seu filho, não é o momento de você falar com a tua esposa. No momento da ira, é a hora de você se acalmar, é a hora de você refletir. Quando você age por impulsividade, isso sempre vai ter uma consequência. E aí ele diz assim: e assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã tudo que tem, até mesmo um menino. Olha como ele está cego de ódio. A atitude que Nabal teve deixou ele tão transtornado, porque na verdade ele se sentiu, desculpa pela palavra, mas ele se sentiu um otário. Porque ele estava prestando um serviço, de graça, não recebeu, ele se sentiu extremamente indignado. E a resposta que Nabal dá também é uma resposta duríssima. Então, tudo isso fez com que ele ficasse transtornado ao ponto: olha, eu vou matar além dele, vou matar todos os seus servos, ainda vou matar os filhos, as crianças, vou matar todo mundo. Lançou-se e vendo Abigail, no versículo 23, a Davi apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem, vil a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal a ele qual é o seu nome, Nabal, e o seu nome é loucura, porque o significado da palavra Nabal é loucura. Às vezes você fala assim: por que a mãe deu esse nome para a pessoa? Porque a forma que as pessoas no Antigo Oriente dar nome não é igual nós no tempo de agora. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um se chama Carlos André e outro se chama João Pedro. Carlos André foi o meu primeiro filho. Então eu escolhi esse nome porque eu acho o nome Carlos muito bonito. E eu queria que ele continuasse com o meu nome André, porque eu amo o meu nome. Já João Pedro, eu quis homenagear o meu pai e o meu primeiro sobrinho. O nome do meu pai é João Luiz e o meu primeiro sobrinho é Pedro Henrique. Então eu quis homenagear eles. Então, por isso que eu fiz essa junção. No Antigo Oriente não é assim que eles dão nome. Eles dão nome de acordo com a situação. Por exemplo, se acontece uma coisa muito boa, está acontecendo uma coisa muito boa na minha vida, eu vou dar algum nome que destaque essa coisa boa, para que daqui a alguns anos eu me lembrar que naquele tempo aconteceu algo muito bom. Se aconteceu algo muito ruim, se acontecia alguma coisa ruim, então se dava um nome que tinha algum significado de algo ruim, para que quando fosse no futuro a pessoa sempre tivesse na memória que naquele tempo passou aquele sofrimento ou aquela angústia, assim que se dava um nome. Então, ao a mãe ou o pai colocar o nome de loucura, que provavelmente viveu alguma coisa muito intensa, né, muito terrível, e por isso deu esse nome a esse filho dessa forma. Mas o que eu acho mais potente aqui é o que ela diz depois. Ela fala assim: agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e o que procuram mal contra o meu Senhor. No versículo 31 ela vai dizer assim: então meu Senhor não te será por tropeço. Ela fala assim: então meu Senhor não te será por tropeço. Ela está falando que Nabal não vai ser por tropeço, nem por pesar de coração, ou seja, nem você vai ficar triste por ter feito algo contra Nabal. Por quê? O sangue que se causa o sangue que sem causa derramaste. Então Deus está usando ela para mostrar para Davi o quanto ele estava errado, porque de fato Davi estava praticamente fazendo uma extorsão. Então Deus está usando essa mulher
para repreender Davi por causa do seu mau ato. E aí ele diz: nem tampouco por ter se vingado do meu senhor a si mesmo. Quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te então da tua serva. E aí Davi reconhece que ele estava errado. É por isso que Davi tem um coração, por isso que a Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque apesar de ele ser um pecador e fazer coisas erradas, ele reconhecia. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho. E bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me da minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te apressares, não me vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um minuto. Então ele reconhece que ele estava exagerando, estava com a cabeça quente, e ele reconhece, por isso que ele é apontado como um homem segundo o coração de Deus, porque ele é uma pessoa que está pronto a de fato se converter. E eu quero também falar isso para você, que você tem que estar pronto a se converter, a reconhecer os teus erros, a pedir perdão, pedir desculpa. Sei que a cachorra está latindo aqui, mas não tem como impedir. A Dalila, ela está agitada hoje, não tem como. Mas já está acabando aqui, vamos terminar. Então, o que eu quero dizer aqui. Peraí que eu saí aqui. Então, o que eu quero dizer é que, de fato, ele reconhece o erro dele, ele reconhece que ele estava errado, e Deus, mais uma vez, livra o servo dele. Porque, muitas vezes, o problema é que às vezes a gente começou, a gente não quer parar, né? Às vezes, no meio do caminho, você cai em si, pensa que, de fato, você vacilou, errou, você não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, mas já está feito e você continua, quer dizer... Aqui Davi, ele para e reconhece o mal que ele poderia ter feito e se converte, ele volta atrás daquilo que ele queria fazer. Eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Se você sabe que está no caminho errado, fazendo escolhas péssimas, então chegou o momento de você voltar, reveja, não faça, não prossiga no erro. Peça perdão, peça desculpa, confessa, mas não permita que o teu coração conduza a tua história para esse tipo de precipício, atitudes precipitadas. E aconteceu depois disso que Nabal, ele começa a beber, ele começa, a festejar a sua noite. Quando chega de manhã, Abigail avisa ele o que queria acontecer, né? E depois de 10 dias, que é o que diz aqui no versículo 38, e aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Então, Deus se levantou contra Nabal e colocou um ponto final na vida desse homem que antes, no começo da narrativa, já deixava claro que era um homem cruel, um homem sanguinário, e Davi não teve que fazer esse mal, que Deus iria imputar isso a Davi. Porém, Davi, como eu falei, se converte, ele pensa 2 vezes, não faz essa bobagem, não se deixa levar por aquilo que ele estava sentindo, que é um problema sério quando você sempre toma decisões ou se deixa levar por aquilo que você está sentindo e para um pouco para não raciocinar. Nós somos um composto de sentimentos e de inteligência. As duas coisas têm que ser usadas em qualquer decisão que você vai tomar, em qualquer relacionamento que você entra. Você tem que ser uma pessoa inteligente e também você tem que dar vazão aos seus sentimentos, que é isso que faz com que um relacionamento se torne gostoso, quando nossos sentimentos estão envolvidos. Porém, você não deve negar a sua inteligência. E aqui é o que Davi faz. Davi, ele não nega a sua inteligência. Então você vê que Davi, ele não permite, que ele seja tomado pelas emoções, Então também eu quero te dizer isso, não permita que as emoções te tomem, que você não raciocine, que você não pense, Pensa, tanto o sentimento quanto o raciocínio, a inteligência tem que andar juntos, ligados. Assim você vai tomar boas decisões.